Fala família, começando o vídeo de hoje de uma maneira um pouco diferente, como eu sempre falo para vocês ao final de toda a live, com o intuito de focar na minha saúde, na minha família, nos meus camaradas. Hoje nós não teremos live, teremos apenas um apanhado gráfico de um raciocínio geral de como eu quero que vocês fechem um ano pensando gráfico, beleza? Mas antes disso, um feliz ano novo vindo direto da família que eu falo para vocês que eu venho apresentar, ó. O Omão, os irmãos aqui. Ele não tava, mas Feliz Natal, Feliz Feliz Natal Natal. para todo mundo. E agora começamos o nosso conteúdo. Feliz Natal da Liga e da família. Tamo junto. Abração. Abração e até já. Vamos direto ao que interessa. Hoje, dia 25, já à noite, Natal. Eu sei que hoje, em especial, é aquele dia que a gente não vai abrir mão do tempo que a gente está com nossos entes queridos para ficar muito tempo aqui na internet. Então, hoje, nosso conteúdo vai ser gráfico, vai ser rápido, para a gente cobrir esse movimento, leve movimento de baixa em reação que aconteceu na saída do final de semana. Vamos dar uma passadinha rápida, gráfica em tudo que está acontecendo. Vamos do semanal até lá embaixo para entender um pouco melhor onde isso está vindo. Naturalmente sendo bem sucinto. E amanhã fica aí o meu convite para todos vocês que não são membros ainda e que estão, né, na corda bamba aí. Amanhã vai ser a nossa última live do ano. Vai ser uma live fechada só para membro, no qual eu vou fazer um mergulho muito mais fundo nos gráficos e a gente vai ter aquela troca que a gente sempre tem internamente. Fica o meu convite aí para você. Caso você queira e possa, manda bala. Caso você não queira e não possa, não tem o menor problema. O nosso cronograma normal vai seguir ativo ano que vem. Beleza? Então, manda bala a partir do segundo nívelzinho aqui. Você pega e lembra que vai ter airdrop também. Amanhã a gente vai puxar mais o nosso último airdrop para a comunidade fechada. Então, caso você já esteja com tudo preparadinho, manda bala. Lembra que o link está aqui embaixo para você criar sua conta na Bybit. E lembra que os únicos requisitos para você conseguir fazer, para você ter acesso a esses airdrops, que são 100% de graça, by the way, vai direto para sua funding account. É, é você ter a conta com o nosso link aqui embaixo, está preparado para pegar o código amanhã na live fechada e basicamente ter um KYC básico lá dentro, beleza? Mais uma vez, isso é só para quem quer, isso é só realmente para quem está indo mais a fundo, tá? De resto, começamos o nosso conteúdo agora. Vamos nessa, família. Como é que tá isso aqui? Vocês viram que o mercado tá. Eu vou tentar puxar raciocínios bem diretos aqui para que a gente seja mais sucinto mesmo. A gente viu esse movimento de baixa na abertura da vela semanal. Lembrando que hoje é segunda-feira, os mercados estão fechados, então é um movimento muito mais pontual do que qualquer outra coisa, mas é engraçado de ver que mesmo na virada do semanal a gente vê um movimentinho desses entrando. É, com os recentes movimentos que nós fizemos no curto prazo, fica visível para mim já essa nova zona de consolidação, uma zona de consolidação que veio sendo atualizada ao longo das últimas lives e que hoje eu tenho uma visão muito clara da onde ela está e vocês vão ter essa visão também até o final da live de hoje. Então vamos começar no semanal aqui para entender alguns raciocínios e algumas lógicas por trás da performance de preço do Bitcoin nos últimos tempos, né? Vamos, antes de tudo, olhar para o que vem por fora dos gráficos, entendendo que análise técnica é análise técnica, análise fundamental é análise fundamental. Às vezes você pode pegar algum viés ou outro de comportamento dentro dos gráficos quando você tem algum tipo de embasamento do lado de fora. E um bom exemplo disso é quando você sabe, por exemplo, que a gente tem as maiores portas de capital sendo abertas pelos maiores gestores americanos, querendo vender Bitcoin, o produto de Bitcoins para os seus clientes. Soa um tanto quanto irresponsável apostar contra uma tendência dessas, né, que já vem sendo precificada há um tempo. Então, do ponto de vista de sentimento, de fundamento, a gente está super embasado para seguir numa tendência de alta aí, pelo menos até o início do ano que vem, tá, galera? A gente está mais ou menos numa zona que é aquela zona de consolidação, no qual o mercado encontra um teto, encontra um fundo e fica navegando ali no meio, até que o mercado verdadeiramente, né, essa interação entre o grupo de vendedores e o grupo de compradores em um nível maior, finalmente se desbalanceia e o mercado resolve andar para um dos dois lados. A gente está naquela instância que a gente está preso naquele núcleozinho, que é o mercado basicamente fincando novas estacas e tentando entender se esse preço está barato ou está caro, baseado, né, nas certezas de ambos os grupos de compradores e vendedores. No geral, a gente sabe que o Bitcoin está numa tendência de alta ferrenha desde o início do ano passado. A gente tem alguns raciocínios muito óbvios aqui, como por exemplo, né, e talvez o jogo de hoje não é nem a parte ultra técnica, é sim a parte de raciocínios por trás das análises. Então, eu começo aqui já te mostrando que a gente tem uma linha de tendência expandida no semanal,
que no semanal fica muito fácil de ser enxergada, muitas pessoas podem traçar uma ou outras, mas para mim essa linha de tendência aqui exemplifica muito bem a tendência de alta que a gente vem experienciando. Nós basicamente estamos fazendo uma sequência de topos e fundos ascendentes há muito tempo. Lembra também que grandes zonas de consolidação são interpretadas posteriormente como grandes topos ou grandes fundos, no caso, grandes fundos ou grandes topos. Então a gente segue nessa sequência de topos e fundos ascendentes, aonde nós estamos agora, em especial, é o nosso topo ascendente, referente ao nosso topo anterior, e tudo que a gente precisa agora para ter uma corrida saudável entrando no ano que vem, para ter uma corrida saudável vindo a continuação dessa corrida, nós precisamos apenas de um fundo ascendente, precisamos de um fundo que venha acima do nosso fundo anterior, idealmente que não viole as métricas de suporte que vão ser desafiadas antes. No geral, não é tão simples assim, não é tão simples assim a gente catar onde esses fundos vão, mas o ponto todo que a gente quer observando uma tendência dessas é uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, tá? No semanal, a gente tem aí uma questão tanto quanto delicada, que é nós já termos atingido parte do nosso oscilador. Temos espaço para fazer mais uma revisitadinha ali, para fazer mais uns impulsos de força, né, que vem ecoando nos tempos gráficos abaixo? Definitivamente. Temos inclusive até, olhando na parte fundamental da coisa, e fundamental estatística, no sentido de que, historicamente falando, nesse período de ano, que é o período de ano que vai até que vai do final de dezembro às primeiras 2 semanas de janeiro, o mercado tende a esticar esse rally de Natal, esse rally de virada de ano. Então, além de tudo, além de embasamento, além de aprovação de ETFs, além de pivô do Fed, tudo culmina para a gente ter um final de ano aí com esse eco de alta, tá? Então, nessa nota, o raciocínio é óbvio. Querer entrar vendido em Bitcoin agora me soa um tanto quanto irresponsável. Lembrando que o que eu falo aqui não é nem de longe conselho financeiro, é só um modus operandi minimamente educado que eu utilizo para as minhas operações, que eu utilizo para a maneira com que eu grafo isso aqui, e isso pode servir de material de embasamento para você fazer o seu DIO, para você fazer a sua pesquisa, mas para mim são raciocínios bem óbvios que vêm de leituras gráficas que para mim, em muitos aspectos, estão claríssimas agora para a gente. Tá? Então, é muito claro, né? Voltando um pouco ao raciocínio, nós estamos em uma tendência alta, clara de alta no nosso curto prazo, basicamente estamos há um ano fazendo uma tendência de alta quando olhando o gráfico semanal, obviamente, interpretando que a tendência virou, uma vez que a gente rompeu esses topos aqui atrás, mas né, isso tudo vocês que já entendem o mínimo de análise técnica já entendem. Agora a gente fez o nosso impulso, um impulso fortíssimo, diga-se de passagem, um impulso que encontra a zona dos 84 do RSI, que ciclicamente, inclusive é o que a gente vai ver muito bem de novo, agora junto com os halvings na live de amanhã, é, esse pico de força pós-formação de bear market. Nós basicamente estamos num período muito próximo desse aqui, tá? Estou só fazendo uma comparação para ficar mais fácil o entendimento, mas nós basicamente construímos o fundo do bear market e a gente vem para fazer um impulso que procura o limite do oscilador. Depois a gente corrige naturalmente, porque nada sobe para sempre e o mercado tem força para ir adiante. Aqui, em especial, a gente teve a recessão e toda a história da Covid, o que tornou esse pullback muito mais agressivo, mas historicamente falando, a gente sempre faz esse impulso de força, devolve um pouco dela para continuar a tendência. Às vezes, essa devolução pode ser uma devolução mais exacerbada se a gente tiver um evento Black Swan, mas se não, né, que foi o que a gente aconteceu nos últimos 3 dos últimos 4 ciclos, nós simplesmente tocamos na linha de tendência mais provável e fomos embora. Mais ou menos, imagina que existe uma linha de tendência aqui, a gente só volta para ela e vai embora. Né? Notem que a gente rompeu ela brevemente aqui, mas a regra para todos os ciclos é encontra o fundo no macro, encontra o fundo no semanal, faz um ímpeto de força até o limite do oscilador aqui, ó, semanal. O mercado descansa, depois está prostradinho para ir embora. Basicamente falando, a gente lê aí uma das últimas oportunidades de você conseguir ver uma correção boa antes que a corrida atrás da alta histórica comece, tá? Ou recomece depois de encontrar o fundo do bear market, tá? Esse é o raciocínio mais óbvio. Então, entendendo que você querer, se você é um excelente trader, você sabe ler um mercado que está já lendo fraqueza em tempos gráficos abaixo, você quer se antecipar nesse movimento de baixa que pode vir eventualmente e que eu não contaria 100%, porque pela primeira vez na história os grandes gestores querem vender Bitcoin, naturalmente, do ponto de vista gráfico, isso é, assim, nem levado em consideração, mas do ponto de vista fundamental, isso só faz com que eu não queira shortar o mercado agora, entendeu? Eu tô só
pegando um pouco mais de prudência, dado a quantidade de bonança que vem do lado de fora, entendeu? E tirando o fato também de que nós já atingimos essa amplitude de força. Mal comparando, nós já construímos o fundo do bear market desse ciclo e já estamos voltando para fazer o pico de força que nós sempre fazemos nesse início de corrida, nessa primeira reação que a gente faz em âmbito semanal, tá? Então agora em especial, como eu falei para vocês, a gente pode ecoar ainda algum movimento aqui, que foi, né? Lembra que lá em 2018 a gente fez justamente dois movimentos de força aqui, então a gente agora fez um. Provavelmente esse eco desse movimento de alta, somado com tudo que a gente está vendo, vai tentar fazer com que a gente vá um pouquinho mais alto. Infelizmente, em âmbito semanal, baseado nessa leitura cíclica que eu trago para vocês aqui no semanal, a gente tem uma janela aí para pegar dos 48 mil aos 52 mil, tá? Então a gente tem basicamente, eu inclusive coloquei aqui para gente, acho que eu coloquei como freio do semanal, tá aqui ó, em algum lugar, deixa eu pegar para vocês, ó. Freio do semanal, tá vendo? Então nós basicamente temos essa zona, e essa zona eu tirei fazendo uma mistura de uma leitura pontual de suporte e resistência, mas fazendo também uma leitura de desempenho dessas pernadas de alta que vem na ciclicalidade, que é o que a gente vai trabalhar na terça-feira, e já trabalhamos aqui em outras lives, tá? Se você quiser, você só volta nas outras lives, você vai ter bastante desse estudo aí, mas atualizado só amanhã, tá? E nada demais, esse estudo já está bem fácil de ser compreendido caso você volte nas lives anteriores, tá? Isso é mais para quem quer dar aquele mergulho a fundo gráfico, que geralmente acaba sendo a galera da comunidade mesmo. Então, beleza. Um comportamento muito importante que a gente faz quando a gente faz esses picos de força a gente atinge esse pico de força em âmbito semanal, mas em tempos gráficos abaixo, essa tendência de alta ecoa. E em todos os ciclos, mais uma vez, escuta comigo, em todos os ciclos do Bitcoin, quando a gente chegou aqui, quando a gente finalmente chegou nessa zona, o mercado faz aquele último ímpeto para depois fazer a correção de volta para a linha de tendência que a gente observa, tá? Se o mercado entra em uma recessão muito ferrenha, essa linha é rompida como no último ciclo, se não, como nos últimos outros 3 ciclos, a gente volta para a linha e continua a nossa tendência de alta, né? Lembrando também que todo mundo adoraria ver uma correção de volta para os 30 e tanto, né? Imagina se de fato isso aparece para a gente aqui. Aliás, uma leve observação, estava conversando com o meu primo, que é um gestor enorme lá fora, por sinal, mandou um beijo para a comunidade também, Heraldão está com vocês, e ele comentou, cara, que entre os clientes dele, é engraçado, né? Ele falou que todos os clientes dele que têm exposição a Bitcoin, todos eles, sem exceção, querem que o Bitcoin caia. Isso é realmente surpreendente para a galera de Wall Street, mas é engraçado, né? É, todo mundo que está nesse ativo já entende minimamente ele, já quer na hora que ele despenque para a gente poder comprar mais um pouquinho, né? Realmente é impressionante de ver o lado fundamental entrando de maneira tão forte nessa hora. Mas vamos lá. Beleza? Essa é mais ou menos a leitura que eu quero que vocês levem no semanal. Beleza? A gente ainda está, obviamente, já procuramos um freio, obviamente já temos um teto muito mais bem delimitado aqui, mas em âmbito semanal, eu acredito que fica ótimo eu já fechar com vocês por aqui. A gente pode trazer leituras complementares do porquê que essas zonas são, a gente pode, inclusive, como eu falo para vocês o tempo inteiro, ó, se a gente pega, por exemplo, o VPVR do último ciclo, tá vendo que a gente ainda tem espaço também a vias de concentração aqui, ó, dessa exposição, a gente ainda pode, tá vendo, desafiar aqui, ó, dos 48 aos 50, basicamente. Então, dos 48 aos 50 é uma zona bem sóbria para o mercado procurar perante a continuação dessa tendência, tá? Essa é uma das métricas que eu vou repassar amanhã com a gente aqui, tá? Então, basicamente, essa é a lógica, né? Agora, entenda que a gente vai dando zoom in. Então, essa lógica vai ficando cada vez mais pontual ao tempo gráfico que a gente for descendo. Então, a gente tem uma linha de tendência que, basicamente, é a linha de tendência que deve seguir para a tendência de alta, que vai tentar desafiar a alta histórica, a não ser que a gente tenha uma recessão no meio do caminho e coisas bizarras aconteçam, alguma coisa muito grande quebre e leve a economia toda para baixo, aí sim, realmente, Bitcoin vai ser o menor dos seus problemas, e Bitcoin é uma bússola quebrada dessas situações, então é praticamente certo que para um evento de um Black Swan, seja ele uma pandemia 2.0, um crash bancário, qualquer coisa, Bitcoin tende a responder junto com toda a economia, entendeu? Então, poderia. Não descarto esse cenário, embora mais improvável agora, tá? Talvez isso fique lá depois para 2025. As estrelas estão se alinhando muito forte por fora dos gráficos aí para a coisa ficar bem boa para a gente durante o ano de 2024. Beleza.
Agora a gente dá um zoom in e pega esse mesmo raciocínio. Da mesma forma que eu falei para vocês que para mim seria loucura querer shortar Bitcoin enquanto a gente está acima dessa LTA, leia-se, né? Enquanto a gente não rompe ela, a gente tem o mesmo raciocínio, mas é um raciocínio agora mais pontual. Eu trago para vocês a mesma linha de tendência, mas é a nossa linha de tendência agora local. Nós temos uma tendência clara aqui. Essa linha de tendência é a linha de tendência que vem tocando os topos e fundos ascendentes em tempos gráficos abaixo, e a gente já observa que nós estamos num momento no qual a gente consolida em direção a essa linha, muito possivelmente para tentar fazer mais um impulso, provavelmente um dos derradeiros impulsos, tá? O ponto todo é, enquanto a gente está acima dessa linha, o ideal, e eu, Rodrigo, meu modus operandi, é pegar bons momentos de reentrada. Eu nunca tento shortar isso aqui, a não ser que você consiga pegar uma amplitude muito alta e entendendo que você pode ser um participante muito assíduo de um short squeeze se o mercado resolver ir um pouquinho mais acima, entendeu? Então, do ponto de vista de prudência, para mim, entrar vendido agora não faz o menor sentido, a não ser que você vá num tempo gráfico muito abaixo, tipo 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos, no qual essa pressão de alta acaba se esvaindo muito, a gente tem muito ruído lá embaixo, se apresenta o poder de short no 3 minutos provavelmente vai se apresentar quase tão assertivo quanto o poder de long, isso que eu quero dizer, porque esse ruído de alta, esse eco de alta que vem do semanal, já é praticamente um sussurro lá longe no gráfico de 3 minutos, se é que ele está ali. Para falar a verdade, talvez ele tenha até já se perdido, tá? A conexão do gráfico de semanal e a pressão que ele faz de alta no 3 minutos é ínfima, eu diria, porque o 3 minutos. Vamos colocar, esse eco fica longe demais para ser ouvido nos 3 minutos, tá? Mas tudo bem, isso aí é só um adentrozinho de raciocínio aqui. Então, já aproveitando esse zoom in, a gente tem aqui a linha de tendência do diário, que é a linha de tendência que a gente vem seguindo. Vou até aproveitar, né? Notem que nos nossos osciladores do semanal, estocástico ainda bem esticado, mas que o mercado geralmente, quando faz essa saída, fica esticadinho aqui em cima, mesmo pelo fato de ser preso de 0 a 100, ele ficar achatadinho aqui em cima, infelizmente, faz com que as nossas leituras encontrem um freio, porque a gente não sabe se ele está indo muito acima ou se ele está travado, ou se ele está indo pouco acima, entendeu? Ele está só travado no limite. Então a gente não tem como saber se ele foi muito ou pouco, entendeu? Então a gente pode usar outras métricas para isso, mas sim, a gente está preso ainda dentro de uma zona relativamente esticada do semanal, o que para mim lê esse comportamento como um todo de já ter feito essa amplitude maior. Leia-se, o movimento mais forte é esse movimento aqui. O que a gente vai fazer residual dos pontos por cento aqui em cima é outra coisa, entendeu? São mais os ecos do curto prazo. Então, beleza. Essa é a nossa LTA do diário. No diário também a gente está com. Perdão, essa é a nossa LTA do diário, que é o que eu vou aproveitar para entrar agora, tá? Nossa volatilidade do semanal, a última coisa que eu vou voltar para ver aqui. Nossa volatilidade para essa semana, galera. Olha só, abre espaço para o desafio nos 46.500, tá? Do ponto de vista de volatilidade, é o que a gente conversou. Quando a volatilidade semanal abre brecha e o mercado está com força para ir, ele geralmente vai. Eu já vou até aproveitar e abrir para vocês, ó, essa linha em roxo. O que que é essa linha em roxo? Essa linha em roxo é o prazo para os ETFs da VNEC, ou né, para todos os que querem ser aprovados na primeira leva, sejam aprovados, que é 10 de janeiro. Ou seja, notem o quão próximo a gente está a nível de gráfico semanal e também diário, em muitos aspectos, desse limite. Então, basicamente, até esse limite aqui, eu acho um tanto loucura querer shortar Bitcoin. Inclusive, acho que no dia desse lançamento, o mercado vai agir quase como se fosse o pronunciamento de Reserva Federal Americana, que ele vai procurar muita volatilidade para os dois lados, e só depois que toda essa maré, toda essa tsunami para cima e para baixo passar, que o mercado vai mostrar a real cara para a gente. Tá? Então, para mim, até o dia 10 de janeiro, temos todo esse argumento, todo esse embasamento para o mercado seguir fazendo movimento de alta. E esse embasamento vem de um movimentos cíclicos do mercado nesses períodos finais, né, ou no final do ano, até as primeiras 2 semanas de janeiro, primeira e segunda semana de janeiro, o mercado como um todo tende a terminar essa onda de bonança, e aí sim o verdadeiro sentido, a verdadeira cara do ano se apresenta para a gente, tá? Mais ou menos falando. E notem que foi foi no início do ano que vem que terminou todo o movimento do final do ano retrasado para a gente dar início a essa nova tendência. Beleza, a nível semanal, mais uma vez, já aproveitando que aqui é segunda-feira, vamos já aproveitar e marcar aqui. Obviamente que isso vai mudar ao longo da semana, a gente vai vendo ao longo dos vídeos. Mas a gente tem aqui os 46.500 sendo abertos para a gente, o que é, cara, realmente
muito bom para quem estava querendo ver uma continuação de alta no curto prazo. Basicamente, pelas últimas 3 semanas, 2 semanas, a gente não tinha muito essa capacidade. Na semana passada, a gente tentou ainda tocar na banda, mas notem que realmente muito próximos ainda. Mas notem que a nossa tentativa só veio depois que a gente retornou para dentro da banda, ou tocou nela, e agora a gente tem um espaço relativamente confortável no que diz respeito à capacidade de volatilidade semanal para ir adiante. Tá? No que diz respeito à volatilidade semanal, já dá para ver que desde que a gente chegou aqui em cima, que a gente vem consolidando. Enquanto essa volatilidade vem decaindo e o mercado fica lateralizado, é o mercado resetando para fazer mais um movimento. Tá? E para mim, mais uma vez, o limite dos 46.500, essa zona aí especial, provavelmente é o que é realmente até onde o mercado consegue ir pontualmente, tá? Então vamos acompanhar isso. 46,5 a princípio fica bem legal como uma meta para a gente aí para essa abertura de semana, tá? Agora eu já pulo aqui para o nosso diário. E no nosso diário a coisa fica bem interessante, galera. Primeiro você já consegue observar que do ponto de vista de volatilidade, o mercado está preparando para fazer mais uma pernada, tá? Eu aproveitei também e eu peguei aqui, eu vou pegar um raciocínio muito, talvez, né, óbvio para mim, mas não necessariamente para todo mundo, tá? E eu não tenho menor problema isso, mas lembra que a gente conversou? Essa é a linha de tendência que eu conversei com vocês, a gente poderia até expandir ela aqui para cá, tá? Só que eu preferi me manter com a linha caso o mercado caia, e eu trouxe duas auxiliarezinhas aqui que, por sinal, leem muito bem o que a gente está fazendo agora, tá? Então a gente tem aqui, na minha opinião, uma visão muito clara do que está acontecendo. O mercado fez uma pernada, nesse exato momento ele consolida, tá? E esse é o canal de consolidação que a gente consegue traçar de maneira mais rústica, que eu vou desenvolver ele um pouco mais conforme a gente for descendo esses gráficos, mas já está bem claro que a gente está trabalhando algo muito próximo de uma zona lateralizada. É interessante de ver que em tempos gráficos menores, isso aqui se misturou um pouco, mas as áreas estão muito claras para a gente quando a gente dá esse zoom in, tá? O que é bacana de ver é que a nossa volatilidade do diário agora entrega para a gente aqui os 44.800, tá? Deu para ver que ela vem consolidando, ela vem contraindo, e isso é bom para a gente. Quanto mais essas bandas de volatilidade se aproximarem desse canal, mais assertivo ficam os rompimentos. Do jeito que a coisa está agora, eu diria que esse fundo aqui, o fundo no caso dos 41, fica bem mais assertivo do que o topo dos 44 e os quebrados agora. Eu gostaria muito de ver essas bandas chegando aqui, tá? E lembrando também que eu estou prezando pelos toques mais importantes. Se você vai pegar nas agulhadas aqui, ó. Se você pega nas agulhadas, você consegue ter outra leitura. Mas do ponto de vista de que eu estou querendo ler canal de consolidação e zonas que o preço tende a fechar dentro, essa leitura para mim está boa e eu vou desenvolver ela mais para frente conforme a gente for descendo. Mas o ponto todo a gente está enxergando o mercado que fez uma pernada e está fazendo inclusive um movimento. Notem que isso aqui são topos descendentes, ligeiramente lateralizados, mas topos descendentes, que é justamente o mercado resetando, tá? Não descartaria o mercado fazendo um rompimento aqui, retornando para essa zona, continuando nessa zona de consolidação, enquanto ele finalmente encontra a divergência que eu estou de olho, que é com os 45, em especial pro diário do Bitcoin. Dá para ver que as divergências mais fortes que batem no 45, tá vendo? A gente está lutando aqui para se manter nessa zona, todas as divergências de fundo e movimentos de alta que a gente fez pro Bitcoin bateram nessa zona aqui, que é uma zona que vai dos 59 aos 52, e enquanto a gente vem tocando nessa zona para os fundos, enquanto a gente vem realizando essas divergências escondidas, a gente vem fazendo, entendeu? A gente vem fazendo essa continuação. Dado que a gente já tem uma penca de divergências de topo aqui, me parece, né, que em algum momento finalmente vai chegar essa correção para resetar o índice. Tudo que eu quero é poder fazer uma compra do diário de sobrevenda. É pedir muito, realmente, para você entender o quão agressivo está o Bitcoin agora. Ele não está querendo entregar um Bitcoin em sobrevenda no diário para a gente. A última vez que esse Bitcoin chegou em sobrevenda no diário de maneira mais forte foi quando a gente chegou aqui, ó, aos 25K. E desde então a gente vem só realizando aquelas divergências de alta. Inclusive, quando o mercado entrega os 52 como ponto de continuação de fundo, isso te mostra que a galera está se antecipando legal. Para tendências muito fortes, se antecipar nos 50 já é bem forte. E essas divergências acontecem um pouco mais embaixo. Você imagina que catar essas divergências dos 52, 53, gente, a galera está se antecipando firme, tá? É, notem que a gente consegue
Inclusive, né, como a gente começou, com essas leituras de divergência de topo, a gente tem aí um vislumbre de um movimento que talvez não tenha muito mais força. Leia-se, esse movimento que a gente vai fazer vai ter menos força do que todos os últimos, o que mais uma vez vai muito em direção ao que eu converso com vocês, desse movimento ser o nosso derradeiro movimento de força do semanal para de fato voltar para a média mais importante, né? E eu já vou até aproveitar para abrir as duas aqui para que eu consiga ser mais claro nesse raciocínio, mas é basicamente a gente em algum momento rompendo essa LTA, voltando para essa zona, né? Voltando para pegar essa LTA aqui e indo embora. O que que a gente vai fazer aqui em cima, o quanto a gente vai aqui em cima, fica difícil de dizer. Inclusive, isso aqui é uma cunha, tá vendo? Isso aqui é uma cunha invertida, de alta. Isso é um padrão que é engraçado porque ele pode pegar patamares muito altos antes de romper. E dado tudo que a gente está vendo, notem que aqui é a casa dos 48 aos 50, tá vendo? Ó, olha os 50 aqui. É o que a gente está de olho. Dos 50 aos 52 são os tetos que foram estabelecidos nos últimos dois topos do semanal, que é o que traz a minha referência de força relativa pontual quando a gente faz esses movimentos é, em tempos gráficos menores, depois de fazer essa força no semanal, entendeu? Perdão, esse raciocínio foi bem longe, mas acho que deu para entender. Ponto de vista é que a gente está, sim, fazendo algo muito próximo de uma cunha aqui, e mais uma pernada dentro desse padrão não seria nada além do esperado, tá? Mais uma vez, enquanto a gente permanecer dentro dessa zona, tá? Já aproveitando para ler isso para vocês, enquanto a gente permanecer dentro dessa zona aqui, é um mercado de lado. O mercado, você basicamente agora está sendo entregue quais são as diretrizes que o mercado precisa romper para fazer movimentos mais bruscos de continuação. Leia-se, a gente vai ter aqui a casa dos 44 aos 44 e 500 mais ou menos, o limite da nossa resistência, onde o mercado geralmente procura para fazer uma rejeição, e nós temos aqui, principalmente na casa dos 41, dos 41.200 aos 41.500 também, mais ou menos por aí, fica a zona que o mercado procura como suporte para ir adiante. A gente está basicamente preso nessa zona desde que a gente chegou aqui no dia 5 de dezembro. Então, enquanto a gente permanecer aqui dentro, você querer antecipar qualquer super leitura de alta ou super leitura de baixa não faz muito sentido. Inclusive, a gente vai ficar navegando em breve tendências de baixa, breve tendências de alta, breve tendências de baixa e por aí vai. Tá? A gente agora está consolidando nessa zona. Vou desenvolver isso conforme a gente for descer agora no 4 horas, mas para mim já está lindão. Só de vocês entenderem o raciocínio de que a gente está fazendo sempre a continuação nessa LTA. Em algum momento, notem que se a gente fizer essa consolidação aqui para dentro dessa LTA, temos o argumento perfeito para fazer essa continuação, mas já dá para ver que o mercado está respeitando até as auxiliares, entendeu? Realmente, agora eu estou ficando quieto, tentando pegar os melhores momentos de exposição para tentar pegar essa continuação de alta, sempre agindo de maneira bem responsável, super coladinho, com a minha exposição a risco muito adequada, sempre adequada ao meu stop, tá? Inclusive é o que regra o tamanho da minha mão. Quer entender um pouco melhor? Lembra que a gente tem as nossas aulas aqui, mas calma, que eu já entrego ouro bastante aqui agora. Então vamos lá, mais uma vez, notem a proximidade que a gente tem agora desses ETFs, tá vendo? Essa aqui é a data limite para que essa primeira leva, em teoria, seja aprovada. Já temos agora 99% de certeza dessas aprovações. Então vamos ver até onde a gente vai. Basicamente falando, a gente ainda tem espaço para fazer mais um ímpeto aqui e realizar mais uma divergência, por mais louco que pareça isso, mais uma divergência de alta, tá? Deixa eu dar um golinho no meu digestivo de escolha, cafezinho para estar afiado para vocês. E agora eu vou. Tá. Agora eu vou fechar com alguns raciocínios aqui no diário, que é o seguinte, ó. Notem que as últimas vezes que a gente fez movimentos no diário, a gente contraiu com essas bandas para, vamos colocar uma média aqui, ó, de 30%, tá? Vou colocar aqui, ó, 30%. No caso, tá dando aqui, ó, 30%, 29%, tá? Então, notem, e eu vou pontuar isso para vocês. Anotem que a gente tem aqui, ó. Preste atenção, qual foi o nosso último ponto de contração de volatilidade antes da gente continuar, tá? Foi exatamente aqui, tá? Agora anotem o nosso outro último ponto de consolidação aqui de volatilidade do diário antes da gente continuar. Notem que a gente ficou preso, ó. A gente resetou dentro dela aqui, ó. A gente resetou, foi aqui, ó. A gente resetou, a volatilidade resetou desafiando essa resistência aqui. Anotem, ela expandiu justamente desse ponto com a volatilidade vindo nessa zona. Depois o mercado consolidou, ó, consolidou nessa zona, ó, nessa zona. Ih, cacete. Consolidou. Ah, tá. Consolidou nessa zoninha aqui. O TradingView, que plataforma legal às vezes, né? Consolidou nessa zona aqui e
Notem que a gente fez esse desafio aqui, exatamente, tá vendo? Notem que a gente consolidou desafiando agora essa resistência aqui, ó, tá vendo? E quando a gente foi embora, notem que foi onde a gente foi. Qual é o meu raciocínio agora? Nós estamos já muito próximos, está nos 37%. Parece que ainda falta um pouco mais de consolidação para esse movimento entrar, tá vendo? Falta um pouco mais de consolidação para a gente ir embora. Basicamente falando, também notem que a gente tem um aumento, temos uma média. Eu vou até marcar para mim aqui. Eu vou até marcar para mim ó, quais foram as últimas interações do diário, tá vendo? Ó, deixa eu pegar aqui, ó, tá perfeito aqui, ó. Basicamente, a gente tem algo que vai dos 29, 30% aos 20%. Dos 30 aos 20% é onde a volatilidade do diário reseta para ir embora. Vocês já repararam também que a gente está desafiando a mesma resistência? Ó? A gente está consolidando, mas a gente agora desafia essa resistência. Então a gente está muito próximo de enxergar uma consolidação. Geralmente essa consolidação vem dentro dessa zona, leia-se, né? Imagina se essa consolidação volta para pegar essa zona de ouro, ou essa zoninha de ouro que é onde a gente está agora para fazer a continuação. Seria literalmente idêntico ao desafio dessa zona e ao desafio dessa zona. Basicamente estamos desafiando essa zona para tentar fazer mais um movimento, ok? Esse é o raciocínio que vocês querem, que eu quero que vocês levem do diário, porque agora, conforme a gente for mais dentro, tipo, por exemplo, a gente vai entrar no 4 horas agora, e o que que a gente vai ver no 4 horas? Um monte de contraleitura. O 4 horas agora vai ser o retrato para a gente dessa consolidação. Na verdade, o diário já é, mas o 4 horas esmiuça muito bem o que a gente está observando aqui, tá? Eu vou terminar aqui na frente, mas eu vou trazer algumas leituras que eu já venho levantando para vocês e que para mim esmiuçam muito bem a situação de agora, tá? Notem que a gente vem fazendo um ganho de força nesses fundos. No que diz respeito a topo aqui, a gente tem uma senhora divergência desses dois topos aqui, mas honestamente, numa tendência de alta, eu estou entendendo que a gente tem contra-leituras de força, leia-se divergência de fundo com força aqui embaixo, divergência de topo com fraqueza aqui em cima, é isso que lê essas ondas lateralizadas, por isso que eu fico mais na minha agora, tá? Inclusive, deixa eu pegar aqui rapidinho, tá? A média de 9, perdão, deixa eu pegar aqui rapidinho, só para mostrar para vocês que a gente tem esse mesmo comportamento vindo com o toque, se eu não me engano, ah não, ainda não. Tá. Eu achei que estava em confluência com a média de 20, tá? Mas eu só abri para vocês. Voltei aqui no diário mostrando para vocês que a média de 50 já está junta dessa LTA que a gente conversa e ela tende a ser o ponto. As médias de 50 geralmente é o ponto de continuação mais forte dessas tendências. Média de 20 sustenta a tendência de médio prazo, média de 9 já mostra exatamente para a gente essa dúvida que é o mercado rompendo e desrompendo ela. Irrestritamente aqui, lendo, mostrando para a gente que a média de 9, que é o curto prazo do diário, né, o zoom in do diário tá em consolidação, que é o zoom in do 4 horas. Tá? No 4 horas a gente vê justamente isso, notem como essas médias aqui ó, se cruzam e se descruzam, notem como esse movimento aqui está muito parecido com esse, então a gente tem sim um mercado visivelmente em consolidação agora no gráfico de 4 horas. Tá? Então, no gráfico de 4 horas, a gente vai fazer breve tendência de alta, breve tendência de baixa, breve tendência de alta, breve tendência de baixa, breve tendência de alta e provavelmente breve tendência de baixa também, tá? Para falar a verdade, se você segue essa grid aqui, você tem uma ideia minimamente de onde vem as resistências e onde vem os suportes. Inclusive, eu já fui mais além, inclusive aonde eu vou parar no que diz respeito a esse detalhamento gráfico no zoom in, que eu vou parar no máximo numa hora aqui. Mas basicamente, eu vou fechar as bandas de Bollinger para a gente ler isso, porque as bandas de Bollinger não vão entregar muito para mim agora. Basicamente falando, as bandas de Bollinger de 4 horas já estão lendo para a gente mais um movimento, mas isso é muito mais relativo a essa zona aqui na frente do que o movimento como um todo, tá? Mas sim, a gente está muito próximo de fazer mais um movimento. Notem como a volatilidade está bem contraída aqui, ó. Da última vez que a volatilidade contraiu tanto aqui ela puxou baixa, aqui ela puxou o final da baixa e a mescla com a da alta. E aqui que foi a virada, tá? Inclusive, na verdade, a velocidade não entrega muito pra gente aqui. Infelizmente, só entrega o timing. O mercado sim tá para dar mais uma andada, mas entenda que hoje é 25 de dezembro. Geralmente o mercado fica nesse lenga-lenga nesse final de ano mesmo. Leia-se a volatilidade dá uma decaída mesmo. Antes de eu seguir esmiuçando isso aqui, ó, dessa forma, para falar a verdade, eu vou só. Tá bom, tá bom. Tá. Eu vou fechar a nossa banda de Bollinger, vou fechar a LTA do diário, que é o que a gente está de olho, né? E é bem interessante de ver o nível de assertividade dela quando a gente enxerga dessa forma, né? Até um pouco assustador mesmo, mas é muito bacana de ver que a gente está sendo afunilado. Notem que a gente vem sendo suportado, a gente vem fazendo fundos sempre
dentro dessa linha, mas ao mesmo tempo a gente vem sempre sendo freado por essa zona. Basicamente, a gente está desafiando essa zona enquanto a gente vem, bate, corrige, vai mais um pouquinho, bate, testa de novo. Então, a gente está basicamente tentando fazer um triângulo de alta que vai fazer esse rompimento. Lembra que triângulos de alta tem um grau de assertividade de rompimento para cima maior do que para baixo, mas você descartar o rompimento para baixo é irresponsabilidade. Especialmente quando você entende que isso aqui é uma zona lateralizada, e se isso voltar para esse fundo, a gente está basicamente fazendo, né, a interação dentro dessa zona lateralizada, barra voltando para as zonas mais importantes, entendeu? Fazer um movimento de queda aqui de, deixa eu ver quantos por cento seria. Fazer um movimento de queda aqui dos, perdão, o movimento de queda aqui da onde a gente está para essa zona seria uma queda de 7%, mas seria basicamente a gente continuar caminhando dentro dessa zona, tá? Esse raciocínio que eu também é um raciocínio que vocês querem, que eu quero que vocês levem bastante dessa live. Bom, beleza. Lembra que isso aqui é a volatilidade do semanal, tá? A volatilidade do semanal está entregando para a gente 46 e uns quebrados, o que me parece ser até, né, uma pernada relativamente aceitável se o mercado conseguir fazer esse movimento no diário, tá? Ah, outra coisa importante para a gente. A princípio, notem que o nosso estocástico ainda tem espaço para procurar esse reset, tá? Nosso estocástico está indo em direção, mais uma vez, a esse desafio. Tem espaço para fazer esse movimento a nível de 4 horas, mas eu teria aí um pouquinho de cautela, né, a respeito de confirmar essa alta, né? Para falar a verdade, enquanto a gente não entrar na zona dos touros, não dá nem para conversar sobre esse rompimento. Basicamente, você vai acompanhar agora, você que está fazendo a swingada do 4 horas, fica de olho para ver se esse estocástico chega aqui em cima sem fazer o rompimento. Porque se ele procurar a exaustão aqui sem fazer o rompimento, é bem provável que ele esteja tirando essa exaustão pontual e o mercado vai reverter para procurar esse suporte. Beleza? Esse estocástico é bem delicado porque muitas pessoas já acham que agora está com espaço de explodir e não necessariamente. O ideal é você acompanhar o estocástico com a continuação de algum rompimento importante ou alguma coisa assim, tá? Beleza, vou fechar aqui. Você já tem ideia do limite da volatilidade do diário, que era o que a gente estava demarcado aqui. E agora eu vou mostrar para você um pouco mais essa zona de consolidação, antes que a gente dê uma olhada nos padrões aqui dentro, nos alvos que a gente está para atingir ainda. Nós basicamente ainda temos alvozinhos para ser atingidos aqui, ainda dos padrões que a gente está vendo aqui dentro, tá? Então vamos lá. Nós temos o canal de consolidação, que é o que a gente trabalhou em âmbito diário, tá? E eu vou fechar aqui agora esses estudos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Notem que a gente tem um pouco de ruído para cima, um pouco de ruído para baixo. Eu aproveitei esse canal, que é basicamente para te mostrar como eu estou enxergando essa consolidação agora, e eu dou uma esmiuçada maior nele, tá? Notem que eu deixei marcado em colorido, laranja e verde, aonde vão as agulhas, tá? Basicamente para você entender que como um todo essa zona em verde funciona como suporte e como um todo essa zona em laranja funciona como resistência. Se a gente exclui essas duas zonas, que é o que eu não vou fazer, mas para facilitar o seu entendimento aqui, a gente tem essas zonas mais esmiuçadas tecnicamente, mas excluindo os pavios, tá vendo? É só isso, é só por isso que eu coloquei essas duas cores. Notem que a gente tem também um período no qual a gente consolidou aqui, um período no qual a gente consolidou aqui, e a gente acabou trazendo dentro dessa zona inteira de consolidação, dessa zona inteira de consolidação, níveis muito claros, tá vendo? A gente tem níveis muito claros nessa zona, e eu acredito, inclusive, que quando a gente tem um canal de consolidação mais ruidoso, a gente interpreta essa linha média como sendo a mesma linha média, porém expandida. E quando a gente interpreta esse comportamento, a gente vê visivelmente, o que separa o quadrante de baixo, o quadrante de cima, e mais ainda, o que é só ruído. Beleza? Então a gente tem aqui uma leitura muito clara de qual é o canal de consolidação que a gente está observando agora, e basicamente falando, é, ao romper, e eu estou de olho, muito mais de olho nessas linhas do que de fato nas caixas coloridas, tá? O rompimento que venha nas linhas limites desse canal, para mim, são rompimentos, né? Minto, fechamentos acima dessa zona aqui, tá? Se a gente conseguir qualquer fechamento acima dos 42.200, grande chance da gente fazer esse movimento. Se a gente fizer um fechamento de vela inteira abaixo dos 40.600, provavelmente vai ser o nosso movimento de queda, tá? Essa é a leitura mais clara. Essas zonas em colorido, para mim, estão demarcando condicionais de fechamento de vela, ok? Isso é analisando mais esse ponto em especial. Agora que vocês já entenderam isso, eu vou aproveitar, eu vou já fechar isso aqui, eu vou só manter o nosso canal lateralizado e eu vou mostrar para vocês onde estão as estruturas de curto prazo e onde estão os devidos alvos que eu estou de olho agora. Vou deixar aberto aqui para mostrar para vocês. E vamos lá, a gente tem algumas leituras muito bacanas aqui, ó. Não vou me delongar nesses indicadores aqui, vou só entrar aqui já mais fundo para a gente conseguir enxergar isso aqui melhor. E nós temos o seguinte, galera, vamos lá. Lembra que isso aqui é
Deixa eu colocar isso aqui numa grossura maior para a gente lembrar. Só para a gente lembrar depois quando a gente for puxar no próximo conteúdo. Mas vamos lá, o que que a gente tem aqui? Primeiro, deixa eu fechar o canal de consolidação e eu vou traçar para vocês métricas que eu estou de olho que estão dentro desse espectro de continuação, tá? Que basicamente são padrões que fizeram metade do seu movimento, mas não chegaram lá até agora. Nós temos esse movimento aqui, tá? Vamos por partes. Lembra que eu comentei com vocês que todo movimento de baixa geralmente nasce dentro de um canal paralelo. E dentro desse canal paralelo a gente pode encontrar outros padrões, ok? Então a gente tem dentro desse movimento de baixa, que é lido por esse canal paralelo, enxergando esse gargalo aqui agora expandido, né? A gente está basicamente estourando esse gargalo na zona de rompimento, né? Notem que se a gente pega esse alvo aqui e projeta, nós temos já 50% do movimento sendo atingido a nível de agulha, tá, galera? Nota o tamanho do fechamento. Isso aqui, se eu não me engano, é um movimento de quantos por cento? Cara, tinha que ter alguma ferramenta no TradingView para soltar o pincel, cara. Esse pincel é muito inútil. Você quer pontuar, mas ele fica contigo. Tipo assim, como é que eu uso uma ferramenta e não tem shortcut direito para ele, assim? Anyway, vamos lá. É, beleza, nota que a gente tem um movimento aqui, ó, que é o movimento do gargalo para aqui para cima, 7,2%. O movimento que a gente fez para o primeiro impulso foi 3,7, exatamente a metade, assim, assustador. 3,7, entendeu? Tá? É muito pontual quando a gente entrega dessa forma. A gente fez o primeiro movimento, agora, em teoria, estamos voltando para testar essa zona de suporte para tentar fazer o próximo impulso. No que diz respeito a esses movimentos, agora olhando para o zoom in aqui, a gente tem já o primeiro movimento entrou, né? O primeiro impulso do rompimento entrou, né? Ele rompeu, garantiu, reverteu resistência e suporte e foi embora, fez o primeiro movimento. Agora ele está consolidando para fazer o próximo. Em teoria, você que antecipa a tendência, já inclusive já observa que esse topo ascendente querendo ser formado, já dá para observar que o mercado está tentando fazer esse ímpetuzinho aqui, tá? Esse é o alvo que eu estou de olho para esse canal paralelo. Notem que se a gente pega dentro desse canal paralelo e faz uma leitura um pouquinho diferente, que é a gente basicamente lendo a mesma coisa, mas analisando mais esse ombro, cabeça e ombro, o nosso alvo aqui toca nos 45.500. Se a gente abre as duas aqui, ó, são alvos muito parecidos. É um alvo que vai entre os 45.587 e os 45.417. Ui, nossa, assustador, mas basicamente são leituras confluentes que me entregam alvos bem parecidos aí. São basicamente a mesma leitura, mas vista por óticas diferentes, tá? E o que para mim coloca agora um peso até um pouco maior da gente tentar fazer esse movimento de alta agora? Primeiro é o fato da gente estar segurando em todas as LTAs diárias, né? É o fato da gente estar realmente respeitando essas LTAs, mas principalmente não, mas cruzando com uma leitura pontual, a gente tem, ó, lembra que a gente tem essa cunha ascendente, né, que a gente estava mapeando, se eu não me engano, foi a leitura que a gente fechou na live passada ou retrasada, e o alvo dela, cadê o alvo dela? O alvo dela, eu vou pegar dessa agulhada aqui, a esse ponto aqui embaixo, tá? Eita. Do ponto de vista do rompimento que veio aqui, onde é que está o nosso alvo? Nosso alvo está aqui, tá? Nosso alvo estava na casa dos 42.400, 42.500, né? Convenhamos, o mercado já resgatou os 42.500. Ou seja, no que diz respeito ao alvo primário dessa cunha, que geralmente em tendências de alta é onde ela vai para fazer o segmento, nós já atingimos, já estamos prostrados para ir, mas nós temos uma condicional muito clara. Se o mercado voltar para fechar abaixo dos 42.500, o alvo final é na base da cunha, que basicamente é a gente voltando para pegar a base do suporte da zona lateralizada que a gente acabou de conversar, tá? Então, botando isso numa balança estatística aí, o que a gente tem? A gente tem movimentos de alta que ainda faltam pegar os seus alvos, movimentos de baixa que já encontraram os seus alvos iniciais e a leitura de volatilidade que a gente lê acima, tudo indica que é o desafio dessa resistência com a volatilidade do diário contraindo para tentar expandir mais uma vez em direção aos alvos aqui, tá? Notem que para mim fica perfeitinho se a gente até fechar a live dessa forma. Beleza? A gente tem aqui agora o zoom in no gráfico de 1 hora, porque eu falo para vocês sempre, não é para me julgar pela minha cara, nunca. É para me julgar pelo que eu entrego para vocês e pelo grau de assertividade das coisas que eu trago para vocês aqui. Eu vou fechar no 1 hora com o conteúdo dessa forma aqui, ó. Lembra qual foi a leitura que a gente fechou na live passada? Essa é a zona de consolidação que a gente está observando
pro final de semana. Muito possivelmente o mercado vai dar as caras para a gente na virada de domingo para segunda. Não é à toa que, mesmo com o mercado fechado, notem exatamente onde o mercado escolheu fazer esse rompimento. Notem o quão importante é isso. Eu marquei para vocês qual foi o espectro de 9 da noite à meia-noite, aonde seria provavelmente para mim o início, né, onde o mercado daria as caras para a gente. Notem que foi exatamente aonde ele deu as caras para a gente. Outro sinal de que o mercado está relativamente prostrado ou está tranquilo para seguir é que a gente pegou na exata fucking agulha esse alvo, basicamente sinalizando para mim que toda a queda gerada por essa zona de consolidação já foi absorvida. O mercado basicamente agora, e se a gente faz a extensão, né? Basicamente, se a gente faz a continuação desse canal, que foi o que a gente utilizou para o final de semana passado, a gente agora também procurou a rejeição na agulha. Vocês conseguem observar que a gente agora, pontualmente falando, fazemos aqui um megafonezinho, embora eu precise de mais toques aqui para ter certeza que isso aqui vai ser trabalhado dessa forma, mas a gente está fazendo uma cunha invertida ascendente que permite sim movimentos de alta, né? Às vezes ela rompe para cima, agora ela está muito íngreme, mas a princípio a gente está tentando fazer esse movimento de alta. Notem que a gente pode até inclusive ensaiar um ombro, cabeça e ombro usando isso aqui como gargalo. Vamos deixar isso aqui desenvolver um pouco mais para ir além, mas a gente está agora tentando fazer esse retorno, tá? Basicamente falando, você pode utilizar essas métricas aqui para entender isso um pouco melhor. Inclusive, isso aqui era a zona do final de semana que acabou evoluindo. Como essa zona acabou evoluindo, a gente consegue observar aqui, provavelmente, o que vai ser um gatilho de alta se o mercado conseguir ir embora. Deixa eu só se eu consigo pegar os toques mais importantes aqui, ó, os toques mais importantes. E aqui nós temos os limites desses movimentos até então. Ó, tá, excelente. Se quiser, mais uma vez, né, como eu sempre trabalho com vocês aqui, se você quiser puxar uma auxiliar aqui, ó, eu colocaria nem ela tão alto, tá? Esses 3 toques aqui para mim já me dão uma proteção boa, mas para mim essa LTA que o mercado basicamente precisa romper, perdão, essa LTB que o mercado precisa romper para dar início a esse movimento de alta. Tá? Essa LTA está bem horizontalizada, mas ainda assim ela está bem responsiva. A quantidade de toques nela está muito forte. Se a gente conseguir fazer esse rompimento, notem que se a gente fizer esse rompimento aqui, ó, desse topo, a gente vai fazer o quê? Ao mesmo tempo que a gente vai fazer um pivô de alta aqui confirmado em tempos gráficos menores, a gente vai finalmente estar rompendo essa LTB, o que vai fazer com que, para mim, essa leitura agregada traga um rompimento aí relativamente forte. Ficar de olho aqui no pavio ficar de olho nesse pavio aqui, ó, que é o pavio dos 44.400, que é onde o mercado pode procurar inicialmente, já que é o topo do range, né? O topo desse range aqui, eu ficaria bastante de olho para alvos, para quem está querendo pegar isso no curto prazo, ficar de olho no alvo que vá daqui, ó, dessas agulhadas aqui, ó. Um alvo que procure dos 42.200 aos 42.400, para mim já estaria ótimo para um primeiro, né? Dependendo, não sei em qual tempo gráfico você está enxergando esse movimento, mas já seria um bom movimento, né? Uma boa saída aqui de 1,4%, dependendo de quanto X você estiver fazendo, você já imagina que isso vai embora. E o ideal seria você pegar isso em melhores movimentos, tá? Eu vou fechar. Eita! Ah, tá. Isso que eu ia falar, cadê meus indicadores? É, no gráfico de 1 hora, galera, a gente, infelizmente, e é onde eu vou fechar a live de hoje, no gráfico de 1 hora a gente tem leituras aqui um tanto quanto dúbias, tá, galera? Porque a gente tem mais uma vez, isso é muito normal em mercados que estão nesse lenga-lenga, tá? Se a gente está numa visível zona de consolidação acima, o mercado fica nesse lenga-lenga quando chega nesses limites. Mas basicamente falando, enquanto a gente estava aqui, era continuação de alta. Nesse exato momento aqui, o ideal seria você fazer a continuação desse movimento de baixa, mas já dá para ver que ele arregaçou a média de 50 e já está prostrado para tentar fazer esse rompimento. Basicamente falando aqui, para mim, a tendência não está confiável. Tipo, basicamente não tem uma tendência clara aqui nessa zona. As médias me dizem para ficar distante, né? Em teoria que era para eu shortar, só que o meu ponto de short aqui já foi bem vazado e ele está aparentemente, né? E isso vem muito na direção que eu falei para vocês de que é loucura querer shortar isso aqui, porque isso é invalidado muito mais rápido numa tendência, né, nesse ar de alta tão forte. E notem que a gente está muito próximo de cruzar a média de 24,50, que é o que já me daria as leituras de posicionamento estatístico mais vantajoso procurando os pullbacks de alta. Agora, onde a gente está em especial, a melhor entrada possível seria aqui, mas eu esperaria um pouquinho esse mercado dar as caras para a gente aí. Onde a gente está, não está uma leitura gráfica muito bonita, não. E se você acompanha se você acompanha bem essa zona aqui, que é o gráfico de 1 hora, nós temos algumas leituras importantes que a gente pode fazer para agradar força, que é basicamente as divergências escondidas aparecendo.
tá? Infelizmente, as divergências escondidas estão aqui, que é basicamente a gente fazendo topos descendentes, tá vendo? Eu vou marcar em azul, como a gente sempre lê, e é normal, tá, galera? Isso aqui basicamente são as contraleituras que a gente conversa. Beleza? Notem que a gente está perto de uma resistência muito grande. A gente vai ter, infelizmente, especialmente com o mercado dessa forma, indo e vindo, é, trazendo essas leituras para a gente, infelizmente. Tá? Deixa eu pegar aqui uma. Mostrando para vocês aqui a divergência escondida, que são essas aqui. Ó. Essas são as leituras mais fortes de divergência escondida. Basicamente, topos descendentes, topos ascendentes, beleza? Basicamente falando, tem uma diferença de força. A festa acabou chegando aqui, sendo que a festa. Entendeu? Basicamente, o movimento acabou aqui e ele não conseguiu ir mais alto do que o anterior, fazendo mais força do que o movimento anterior, basicamente. Então, a gente tem. Uma leitura aí de certa fraqueza, o que lê para mim, inclusive, que essa linha de resistência aqui deve ter um pouquinho mais de força, mas eu não vou shortar isso, para te falar a verdade. O ideal aqui, para mim, seria esperar o rompimento e tentar entrar em movimentos mais benéficos, ou você vai entrar, obviamente, em tempos gráficos menores, no qual essa tendência já se apresentou, tá? Notem aqui, ó, notem como a média de 200 mostra exatamente esse movimento lateralizado para a gente. Olha a posturação dessa média de 200, meus caros, no gráfico de 15 minutos. Isso é um mercado de lado, literalmente de lado. A média de 200 entrega para você a tendência acima. A tendência acima está visivelmente de lado, te mostrando que você querer antecipar a tendência aqui é bem complicado, tá? Agora, se você olha pontualmente essas médias menores, já dá para ver que a gente já cruzou aqui e está tentando fazer a continuação aqui na frente. Não está muito bonito não, tá, galera? Mas a gente tem aqui no gráfico de 15 minutos que estica um pouco uma hora essa LTA de alta, que provavelmente vai ser o ponto estatístico de melhor continuação, mas se o mercado escolher romper, é essa LTA que vai fazer a continuação de baixa, tá? Na verdade, vai de como você opera o seu setup, né? A gente fala de bastante estruturas, bastante leituras aqui, mas na real, é você ter um conjunto de regras, um setup que você vai ver se aquilo está funcionando ou não. Sendo bem crítico com vocês, agora o meu setup lê para mim e fica quieto. No 15 minutos ele lê para mim dá para entrar, mas fica quieto. A volatilidade não me ajuda agora para te falar a verdade. A volatilidade deu entrada aqui, mas ainda assim tu ia ficar chorando um pouquinho para ver isso. E é praticamente isso, tá, galera? Infelizmente, nesse período de lenga-lenga, tente pegar os melhores momentos estatísticos para cima. Para mim é o mais prudente a se fazer. Mas agora, em especial, com essas contraleituras de fraqueza, eu prefiro esperar o rompimento desse topo aqui para ter uma certeza maior de que a gente vai embora, tá? Pegar esse movimentinho aqui talvez seja o aspas, o mais tranquilo de se fazer e querer shortar isso aqui agora. Só quem sabe muito o que está fazendo, tá? Teremos aí airdrop na live que vem, não se esqueçam disso. E acho que nessa nota eu fecho, né? Os raciocínios que eu trouxe para vocês no semanal, no diário, no 4 horas, talvez são mais importantes. O que a gente vê nesse curto prazo aqui acaba sendo um pouco mais para os aventureiros gráficos, tá? O raciocínio geral que eu quero que vocês fechem o ano já está entregue, tá, família? Espero que vocês tenham curtido. Para falar a verdade, deixa eu ver se eu consigo abrir o TRDR aqui enquanto a gente vai fechando o nosso conteúdo. Para a gente fechar a live com chave de ouro. A concentração do livro de ordem, 43 mil aos 38, paredão de compra. Dos 44 aos 45, paredão de venda. Você já consegue observar, inclusive, que os 45 é a zona que a galera está olhando melhor para essa zona de short, entendeu? Então, a gente redesafiar os 44 para começar a ser rejeitado lá nos 45 e baixo, me soa até bem plausível com o movimento que a gente está vendo. Tá? Esse aqui é um livro de ordem que pega muita grandeza do diário para o semanal. Nesse zoom in aqui no 3 horas, a gente vê uma leitura mais de curto prazo, que basicamente o que a gente está vendo é a briga com essa resistência que eu acabei de pontuar para vocês lá no TradingView. Tá? A gente está basicamente lendo o mercado empilhando essas vendas aqui nessa LTB, tá vendo? Ó, 4.300, 4.800, ó. Tá bem aqui, ó, 43.800, ó, tá vendo? É a galera brigando com essa resistência aqui. Mas, como eu falei para vocês, a gente está dando leituras de força pontual. Essa briga aqui basicamente vai ler enquanto a gente briga com essa resistência, e isso é bem orgânico, tem que acompanhar, infelizmente, para ver a resolução disso. Mas a gente provavelmente vai ver essa resistência sendo minimamente diluída por esse suporte, e pelo que a gente viu na concentração acima, sobra mais pressão de venda até então, tá, galera? Se acontecer alguma coisa por fora, e as exchanges e os jogadores começarem a se posicionar mais para um lado ou para o outro, isso vai ficar claro também no nível de ordem. Mas a princípio, para o início da semana, tá ali não feito dessa forma, tá? E agora eu vou aproveitar, né? Lembro vocês sempre e vou deixar um tchauzinho natalino para vocês. Lembra? Foca na saúde.
foca na família, foca nos camaradas, que é exatamente o que eu estou fazendo hoje. Por sinal, a live hoje não vai ser de 5.000 horas justamente porque eu estou tentando aproveitar a minha família mais do que eu geralmente aproveito nesses dias da semana. Sugiro que você faça exatamente a mesma coisa, tá? É isso. Vejo vocês, membros, amanhã na live fechada. E a galera, quem eu não vi esse ano ainda, um excelente ano novo para vocês e até breve. Tamo junto, família. Beijo no coração. Espero que vocês tenham curtido. Fico por aqui e fui. Um beijo.